Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. E aí, galera? Hoje estamos num episódio muito especial aqui com uma colega de trabalho. Verdade! Né? Mas antes de falar sobre ela, vou falar sobre algo que está na mesa aqui que a gente não pode deixar de falar. Pois é, tão bom quanto ter um bom papo aqui, né, meu querido? É também ter um bom churros. Cara, eu acho isso muito maravilhoso, porque, mais uma vez, abrilhantando o nosso episódio, nosso querido amigo João das Batatinhas traz pra gente agora o quê? O churros. Você acha aqui, né, o grande plot twist, né? O João das Batatinhas trouxe o quê? Trouxe churros. Ah, não. Hoje tem churros aqui na mesa. E pra você aí que vai ficar com água na boca assistindo esse episódio, sabendo aí de tudo, manda uma mensagem aí, a gente vai deixar o QR Code na tela pra você mandar uma mensagem lá, pedir também, chegar lá no João e falar, pô, meu amigo, dá umas batatinhas aí, dá uns churros aí, vai ser gostoso aí comer contigo. Vai ser maravilhoso que o cara manja, né, Julião? É isso mesmo, além de várias porções, salgados, cebolas, batatas e churros, eles também têm almoço, então pode colar lá também na hora Tem do almocinho almoço. também no João das Batatas? É isso. Ah, então Segue tá bom. eles no Instagram, @João das Batatinhas, e segue a gente também, @canal podcast. Exatamente. E fiquem de olho aí, né? Porque agora a gente tá mostrando bonitinho a nossa querida programação. Então, saindo agora esse episódio, a gente tem outras pessoas muito bacanas aí pra seguir nas próximas semanas. Então, galerinha, fiquem de olho aí, ó. Bonito de verdade. Obrigado a todo mundo que tá chegando aí dos episódios novos, que está curtindo, compartilhando. Pra gente tá sendo incrível, viu? É isso? É isso, meu querido. Sem mais delongas? Sem mais delongas. Não precisa, porque agora... Pode bater o papo aqui, meu amigo? Ó, Desculpa aí, eu não ia deixar morrer essa não, veio pingando. seja muito bem-vindo, Kelly. Eu que agradeço aí pelo convite de estar aqui à mesa com vocês. Tá aí. Né? Podendo bater um papo. É a primeira pergunta. Pode bater um papo? Pode, Quer? pode. Então tá bom. Né, mas vamos começar agora essa nova, né? Essa nova bate-bola agora, não é nem um bate-papo. É porque uma a gente volta. foi lá, né? A gente foi Perfeito. lá, tem um episódio também no canal dela, então já segue ela aí, já se inscreve no canal dela pra não perder os outros episódios e assiste o nosso lá também. Deixar na descrição aí que o foi link do nosso engraçado, episódio, hein? Não vou negar, não. Foi engraçado. A gente Foi falou bom, foi umas bom. bobagens. Pra as pessoas conhecerem mais, né, da gente aqui, Não, então... vocês foram bem nerds, né? Não Ah, falaram lá. bobagens. Será? Não sei. Acho que talvez um pouquinho. Só um pouquinho. Mas foi bom porque até a gente falou isso muito no episódio que a gente foi lá contigo, que é agradecer pelo espaço, para as pessoas conhecerem a gente, e para você também vai ser isso hoje aqui, né? Sim, Para as com pessoas certeza. também conhecerem a Kelly. Eu acho que tem uma grande história também por trás, até chegar no podcast, tá aqui junto com a gente, como o Júlio Isso. falou, como parceira. Então acho que hoje a intenção é essa, né, mano? De conhecer mais quem que é a Kelly, não é verdade? Com certeza, né? Não só falar sobre o podcast em si, mas falar sobre a sua história de vida também, que a gente sabe que a gente deu uma olhada lá no Instagram, você contou um pouquinho, mas a gente quer saber mais. Então, É isso fale aí, aí. quem é a Kelly Fernandes? Quem é a Kelly? Ó, começa Nossa. assim, hein? Essa pergunta, assim... Já. Às vezes, geralmente, quem pergunta quem é a Kelly pra mim, eu pergunto quem é a Kelly, né? Porque Olha às só. vezes eu não sei quem é, né? Não, é difícil você se autodefinir, né? Mas eu acho que, num resumo, eu sou uma mulher, menina, não sei, mas que trabalho bastante, né? Desde os 15 anos. Olha. E vim num processo de uma profissão totalmente diferente, de repente estar aqui sendo entrevistada e entrevistando também lá no podcast. O meu percurso, mais ou menos, foi trabalhar por CLT até mais ou menos os 27 anos, que eu sou velhinha, né? Então... Ano passado. E aí eu cansei, na verdade, de ir para São Paulo, né? Todos os dias. Sempre morou em Santa Isabel? Sempre morei, nascida e criada Legal. em Santa Isabel. Aí cansei de pegar ônibus, ficar 2 horas no trânsito para voltar ou para ir. E aí, além de trabalhar, né, fazendo esse percurso, que era estressante, eu também trabalho com contabilidade. Então, eu trabalhava no departamento fiscal. E aí, é um monte de obrigação e tal. Então, era o estresse no trabalho, mas o estresse do percurso. E eu não queria morar em São Paulo. Eu acho lindo São Paulo para ganhar dinheiro, mas não que você não ganhe dinheiro em cidades como a Não nossa. tem só São Paulo, né? Exatamente. E aí, tipo, acumulou o estresse, e aí eu meio que pedi pra ser mandada embora, e eles me mandaram embora na época, né?
Isso a gente tá falando de 10 anos atrás, em 2013. Aí Você já tava há quanto tempo lá? eu tava 3 anos na 3 empresa. anos. Aí eles me mandaram, foram muito parceiros comigo. São até hoje, na verdade, que hoje eles são meus clientes, né? Olha que legal. Legal. E aí eu acabei voltando assim, né? Mais efetiva, né? Porque quando Aham. você trabalha, você fica mais tempo no trabalho e aí Santa Isabel se torna uma cidade realmente dormitória, né? É só pra descansar, só e acordar de madrugada no outro dia. Aí eu comecei assim, você ter um emprego em São Paulo que ganha X valor e arrumar um emprego aqui em Santa Isabel ganhando o mesmo X valor é meio difícil, né? É verdade. Lá o salário é mais alto, eles não sei se dizer se valorizam mais, mas talvez a capacidade financeira das empresas aqui não são tão quanto É as diferente. de lá, né? Uhum. E aí eu fiquei nessa de repente arrumar um outro emprego ou ficar no seguro-desemprego. E nisso que eu fiquei no seguro-desemprego, aí eu comecei a me tornar empreendedora, né? Comecei a Legal. dar curso de departamento fiscal, nota fiscal eletrônica. Uhum. A minha mãe já tinha uma escola de bombeiro, aí eu aproveitei o espaço dela na época. Caramba, que legal. Aí, com o incentivo da minha mãe também, né? Ela falou, vai, abre seu escritório. Eu já era Uhum. contadora, já tinha CRC, tudo. Só que dá um medo, né? Porque ninguém me conhecia, né? Eu só ficava fora. Pois é. Tipo, os empresários não me conheciam. Aí eu comecei a dar os cursos, onde eu fazia apostila, eu dava aula, eu ligava para as empresas contratarem Uhum. o curso para os seus funcionários. Eu Caramba. faz tudo. Aí eu consegui, eu acho que formar umas 5 turmas, mais ou menos umas 50 pessoas na Que época. legal. Só que eu tenho e tinha muita vergonha. Hoje menos, mas eu tinha muita vergonha, né? Só que eu ensinava o que eu sabia, né? Que Sim. era o meu dia a dia. Aí, nisso, tem até clientes que se tornaram clientes, né? Caramba. Comecei no mesmo período a dar aula também. Dei aula lá no Liceu Brás Cubas por 1 ano e meio de contabilidade. Caramba. E aí, tipo, uma coisa engajou na outra, entendeu? Uhum. Aí logo, no mesmo período, eu abri o escritório, mas 0 clientes, né? Aí eu fui fazendo imposto de renda, uma indicação aqui, uma indicação ali. E fui crescendo, né? No meu ponto de vista, Sim. aí até que chegou o ponto de eu pensar assim, ou eu continuo dando aula, que aí você tem um salário fixo, mas eu tinha que ir para Mogi e tal. Ou eu invisto o meu tempo realmente no meu negócio para que ele Ele decore. cresça mesmo, né? Isso, e eu ia ganhar muito mais, né? Sim. Aí eu decidi também pedir demissão, né? De dar aula. Não que eu não goste, eu comecei a gostar disso, né? E aí eu me dei 100% pro meu trabalho. Aí hoje a gente tem uma unidade aqui em Santa Isabel Uhum. de contabilidade. Temos uma unidade própria assim, né? Que é minha também, de contabilidade em Arujá. Que mudou de ponto recentemente, não foi? Exatamente. E nós, aí em 2019, eu sempre, assim, fui pioneira em muitas coisas aqui em Santa Isabel. Isso é legal. Então, quando foi em 2014, quem era empresário tinha que fazer a certificado digital para emitir a nota, tal, né? Então, eles precisavam ir lá para São Paulo, Nossa, não ou tinha para ninguém pra isso, ó. Mogi, ou para Guarulhos. E era uma coisa muito... Não era tão nova, porque a certificação tá desde 2007, porém, começou tipo uma escada, né? Primeiro para as empresas grandes, depois para as médias Sim. empresas, até chegar em nós, Santa Isabel, né? As empresas pequenas. E aí eles precisavam ir até lá e gerava um transtorno, né? De deslocamento, de espera, às vezes dava errado, não levava a documentação certa, e aí tinha que voltar, agendar para um outro dia, e a nota parada, deixava de vender. E aí a gente foi a primeira contabilidade a trazer a certificação para a cidade. Nossa. Entendeu? Aí isso para mim foi muito importante, assim, né? No meu ponto de vista, no meu ramo. Imagino que aí você conseguiu muito cliente por conta só de ter trazido, né? Aí com a certificação que as pessoas começaram a me conhecer, né? Porque existia uma necessidade de alguém que fazia, e você tava lá. Sim, só que também, que nem, por exemplo, eu tenho quase 40 anos
E as pessoas olham pra minha cara e falam que eu tenho 20, 25. Então, na época eu tinha 27, as pessoas me davam 15. E aí, chegou posterior, né, a um tempo, né, depois de repente, um relacionamento com os clientes, chegou o cliente me contar que quando me viu, assim, tal, falou assim, essa daí... A filha do dono. Não, essa daí não vai saber fazer o meu documento, sabe? Eles chegaram a ter esse preconceito, entendeu? É complicado. Em relação a, de repente, eu não transparecer. É porque todo mundo tem a visão de um contador daquele senhor ou daquela senhora de óculos, né? Bem nerd. Não nerd como vocês, que vocês são mais stylish. Mas aquele lá da caneta e do papel, né? Exatamente. Cheio de documentos na mesa, assim, que não dá nem pra enxergar ele, né? É essa visão. E aí, logo que a gente trouxe a certificação digital, em 2019, em meio à pandemia também, a gente, um pouquinho antes da pandemia, 2018 para 2019, a gente fez digamos que, uma evolução, né? A gente transformou a nossa contabilidade numa contabilidade totalmente digital. Então, a gente trabalhava com um monte de papel, pastas, aqueles arquivos mortos, escaneamos tudo. Foi obrigado a mudar, né? Mas ainda tem contabilidade assim, que trabalha com papel, que imprime, que manda o office boy pro cliente com o boleto, com a DARF, com o imposto para pagar. Pensa como foi na pandemia, então, eles continuando assim? Pois é. Aí a gente padronizou isso em relação a ser uma contabilidade digital, não online, porque ainda somos presenciais, né? Sim. Mas... E que é importante, né? Porque muito cliente está acostumado, né? Como você falou, com esse modelo do contato. Então, é bom ter um espaço. Sim, aí a gente... foi a pioneira também em Santa Isabel, porque a gente tem muita contabilidade aqui nova, porém tem muita contabilidade antiga também, né? E os antigos eu acho que é mais difícil você sair daqueles métodos que estão acostumados, né? Então ainda tem contabilidade que tem uma garagem de documentos dos clientes, entendeu? A gente devolveu documento importante para os clientes no período, entendeu? Escaneamos o que era importante para nós e hoje a gente só trabalha no digital, não tem papel. Só para as burocracias que ainda exigem o papel, que é a junta comercial, alguma parte e tal. Aí, em 2019, a gente conseguiu também trazer um serviço novo, que é o de despachante veicular. Eu também sou a primeira contabilidade de Santa Isabel a ter contabilidade e ter despachante no mesmo local. Isso é interessante. Aí, sempre pensando em inovar, na verdade, né? Sim. Aí, a gente abriu em parcerias outros despachantes. Então, a gente tem despachante em Guararema, Jacareí, Caraguatatuba, Guarulhos, Arujá e Santa Isabel. Legal. Então, é uma loucura, na verdade, né? Porque você não hoje... para, já entendi. Aí, esse ano passado, 2022, né? Veio pra dar mais uma sacudida, na verdade, né? Porque eu acho que a minha mente realmente não para em relação ao empreendedorismo em si, Isso entendeu? é muito interessante. Aí a gente tava com umas salas lá na contabilidade desocupadas. Porque saiu muito papel, né? Eu fiquei sabendo. Então, eu joguei fora os papel. Então tem uma sala aí sobrando agora. E a gente já tinha unidade em Arujá, já tinha unidade... E a gente trabalha na nuvem, o nosso sistema é na nuvem, a gente não precisa fazer backup. Tipo, é bem revolucionário, Isso entendeu? É muito bom. A gente trabalha com tecnologia, então eu não tenho tanta necessidade de ter muito funcionário, né? Porque a tecnologia nos ajuda bastante. O meu cliente não precisa me mandar a nota nem de compra, nem de venda. Caramba. O sistema puxa de forma automática. Eu tenho sistemas diferenciados que puxam de forma padrão, entendeu? Então, assim, hoje, até para registrar o cliente, o funcionário do cliente, na verdade, o funcionário preenche lá um formulário, já vai para o meu sistema. Então, tem muita agilidade nos processos. A gente tem uma plataforma que conversa com todos os funcionários, né? Hoje eu tenho 9 funcionários no total. Então, conversa entre si e entre os clientes no mesmo telefone, entendeu?
E aí a gente foi sempre tentando melhorar essas questões. Aí quando foi em 2022, eu percebi que a relação, tipo, contador e cliente é um pouco estressante, né? Sim. Porque o cara vai lá já cheio de problemas, o empresário. É BO. Ele vai lá e quer resolver problemas do departamento pessoal, o funcionário que às vezes traz problemas, ou o boleto, a DARF, ele vai lá revoltado que está muito alto, que está calculando errado, ou porque ele esqueceu de pagar e ele tem que contatar a gente para aí ainda pagar juros. Então, praticamente, eu percebi que a gente é visto como um mau profissional por conta dessa burocracia toda, entendeu? Que a Receita traz e os processos de ser um empreendedor também traz, né? E aí eu estou tentando romantizar esse relacionamento, entendeu? Aí como tinha salas vazias, aí eu falei, por que não? Porque às vezes o cara chega lá, já batendo no balcão e meu processo está demorando, entendeu? O cliente. Caramba. Com razão, muitas das vezes, mas não é a culpa da contabilidade. É o processo Não que não exista, às vezes, uma falha ou outra, mas, assim, às vezes é a junta comercial, uma demora de resposta e etc. E ele não quer, o cliente não quer saber, né? Eu tô te pagando pra você resolver. E o WhatsApp, de certa forma... exatamente. É isso aí, E o WhatsApp, de certa forma, ela faz com que todo mundo queira o imediatismo. Então, ela te manda uma mensagem, o cliente te manda uma mensagem aqui, e se você não responde em minutos, ele já está pedindo para outra pessoa a mesma coisa, em outro número, né? Eu tenho mais de 2 números, tenho 3 números no mesmo sistema, né? Aí pede em outro número, às vezes a mesma coisa, e se você não responde ali num tempo hábil, ele vai procurar outro, entendeu? E ele não... Eu entendo a necessidade do cliente, não quer dizer que a gente não entenda, né? Mas às vezes ele não entende que a gente também tem uma fila de respostas e de situações, né? Que cada um cuida de um departamento. Aí pensando nessa burocracia e nesse estresse que acaba trazendo aí a questão, né? Contabilidade, né? O cara já tá bravo, porque tem que me pagar, tem que pagar o imposto, tem que pagar a folha de pagamento, tem que pagar, às vezes, juros, não se esqueceu de algum documento, e o processo, às vezes, dele não anda, esqueceu de emitir o certificado digital, aí a nota não vai. E ainda mais as questões corriqueiras da atividade dele, né? Que aí, se ele é uma indústria, ele tem que estar preocupado com a produção, se ele é um comércio, com abastecimento. Então, para tentar melhorar essa relação, a gente colocou a cafeteria lá, né? E isso tem trazido um diferencial muito grande, né? E a gente percebeu o quanto a nossa relação, tipo cliente e contador, ou cliente, prestação de serviço contábil, melhorou. Porque o cliente chega lá nervoso, a gente, vamos tomar um café, depois a gente resolve isso, tal. Aí ele toma um café, ou toma um chá, para quem não toma um café. Aí come um misto, alguma coisa, um pão de queijo, que o nosso pão de queijo é top. Aí, tá vendo? Fazendo propaganda já. E aí ele já meio que aquela dor ali do momento, aquele estresse, o nervosismo já abaixou ali o ânimo, né? E aí a gente resolve o problema, né, na sequência, ou dá datas, previsões e etc. De uma certa forma, e o cliente não sai tão insatisfeito do local. Então, pensando em romantizar, foi isso. E pensando, na verdade, em se aproximar mais do meu cliente, porque a pandemia, ela trouxe esse distanciamento, né? Bastante. Então, todo mundo quer mais resolver online, aí as contabilidades hoje em dia resolvem tudo mais por videoconferência. Sim. E por a gente ser um modelo digital, isso daria muito certo, resolver algumas questões por videoconferência, mas mais se o cara não é de Santa Isabel. Que aí ele economiza tempo, dinheiro, trânsito, né? Mas mesmo assim o cliente quer vir, né? Até nós.
Geralmente parece que traz uma segurança maior, sabe? Ele Legal. vê você, vê que existe uma instituição, que existe os funcionários ali. Então, a gente também fez o podcast, Aí, ó. entendeu? Agora Então, eu tô entendendo melhor. Tudo fazendo sentido. Aí o podcast, a princípio, também para eu conhecer outros E empresários. para as pessoas te conhecerem E para também. me Isso. conhecer, entendeu? É uma forma do marketing da minha própria empresa. Então, na verdade, a base da minha empresa é a contabilidade, né? O carro-chefe, vamos dizer assim. E aí, com esse carro-chefe, eu fui agregando valores. Aí eu agreguei o certificado digital, depois agreguei o despachante, porque aí a gente cuida dos carros também dos nossos clientes, entendeu? A gente nem se preocupa em pegar demandas de quem não é cliente, né? Mas, claro, se vir, a gente atende com o mesmo atendimento que a gente faz para os nossos clientes, né? Mas o nosso cliente tem um preço diferenciado em tudo. Aí a gente, na sequência, trouxe agora o café, depois o podcast. E aqui em Santa Isabel a gente tem bastante cliente que é prestação de serviço e ele não tem um endereço sede, né? Não tem um escritório. Aí a gente fez uma sala de cowork lá também, entendeu? Legal. O meu cliente não paga para usar. Legal. Legal. Mas se alguém quiser pagar, Maravilhoso. pode ir lá e pode usar a sala de cowork, mas é baratinho, não é tipo um preço. Sim. Porque não é, o meu intuito não é ganhar dinheiro com isso, entendeu? O meu intuito é trazer para o meu cliente possibilidades dele se desestressar com o café, possibilidade dele se comunicar através do podcast. Então, ele pode se comunicar tanto comigo, porque eu conheço ele mais, Perfeito. ele acaba me conhecendo mais também. Uhum. A cada entrevista que eu dou, às vezes eu acabo falando sobre mim também, né? De determinadas formas. Sim. E outras pessoas vão conhecer eles, entendeu? Já é o espaço ali pra tudo, né? E aí ele vai poder usar esse material também para alavancar aí o marketing, porque tem gente que não tem tempo de Pois fazer é. isso, né? Em relação a marketing, ou estudar, ou contratar uma empresa, às vezes não tem condição, entendeu? Aham. E ainda pode usar a sala se ele tiver alguma necessidade, né? Então é mais. E não é só o cliente da contabilidade. Eu só faço. O meu contador é o contador X. Aham. Mas eu faço certificado lá na Faconte. Então, ele pode usar a sala sem cobrança, entendeu? É Muito isso. bom, muito bom. E aí, lá na frente, a gente fez todo um espaço com grafite sobre network, bonito. negócios, ideias, tal, tipo, para realmente despertar isso na pessoa que estiver lá. E se for estudante ou também for empresário e quiser atender lá fora, também não é Muito show, cobrado. muito Tem show. tomada para colocar o notebook. É tão A interessante. gente foi tudo muito planejado, né? Eu fui visitando muitos. Sim. A gente contratou uma consultoria também na parte do café, o que é muito importante quando vai se abrir uma empresa, Sim, entendeu? sim. Claro que eu tô aprendendo coisas que eu não imaginava, porque de uma prestação de serviço para um comércio é uma coisa totalmente Eu diferente, imagino. entendeu? E para um podcast, mais ainda. E pra um monte de negócios. Exato, mas para um hub de negócios, né, que eu acho que cai bastante nessa linha, você acaba querendo ou não oferecendo oportunidade, mas oferecendo também uma espécie de estrutura já para negócio, né? Porque é legal também. saber o cliente ali que tem um espaço, poder contar com o estúdio, por exemplo, para gravar alguma Sim. coisa, já é uma estrutura meio que pré-pronta, isso é mó da hora. Sim. E assim, na verdade, além de querer romantizar, a gente não quer oferecer só um serviço contábil. Nós Aham. queremos oferecer uma experiência, Muito bom. entendeu? Uma relação de ter uma experiência diferenciada. E aí, de repente, ele perceber o quanto a contabilidade é importante. Aham. Entendeu? Não é aquele cara de óculos cheio de papéis, até porque a gente já nem trabalha com papéis Uhum. mais. A gente é totalmente despojado no sentido, tipo, os meus funcionários lá, eles têm a liberdade, a gente trabalha com todos trabalham com 2 telas, né? O notebook mais uma tela,
onde ele pode ir lá trabalhar e ficar ouvindo seu som, sua Netflix. Ele tem essa, digamos que, liberdade de atender o seu celular, de tomar um café, de estar ali, às vezes, porque é um serviço estressante, né? Sim. Então, às vezes, ir respirar lá fora um pouco. É um ambiente totalmente tranquilo lá, não tem cobrança. Claro, desde que ele entregue o que lhe é proposto, né? Porque tem datas chaves ali para os funcionários que... Quer fazer uma pergunta? Pode seguir. tem datas chaves ali para os funcionários que às vezes é mais punk ali, né? Sim. Eles têm que entregar a DAS, né? O imposto, ou tem que entregar a folha, ou tá no atendimento. Mas a gente também não só tenta romantizar a questão do cliente versus contador, mas também do empregador versus o empregado, que é um time diferenciado. Então, tipo, não é obrigado a usar uniforme, mas a gente dá uniforme para eles, porque a gente sabe que tem gente que não quer ficar usando a roupa do dia a dia. Sim. Não é obrigado a ir de terno e gravata, como muitas contabilidades gostam, não tem problema nenhum em ser assim, entendeu? Não é... Pode até ir de short, de bermuda, de boné, a gente é totalmente Que da hora, né, liberal. mano? Da hora isso aí. Vou fazer uma perguntinha, Gui? Fala aí, Gui, que bateu a curiosidade aí atrás. Né, que eu tô longe. Eu queria saber como que ela acha que isso afeta a produtividade, se afeta de maneira negativa. Se foi legal, né? O Gui tá perguntando assim se esse modelo de gestão... Isso afeta positivamente a produtividade. Sim. Eu queria saber a percepção dele. Se esse modelo de gestão de dar um pouco mais de liberdade pro funcionário, a pergunta do Gui, ela melhora, né? Se ela afeta positivamente aliás, é isso mesmo, né? A produtividade, o trabalho que eles têm por ali. Na verdade, assim, né? Como eu comecei, como eu já trabalhei para os outros, eu já trabalhei em empresas que eu não podia usar o meu celular, eu tinha que deixar meu celular no armário, né? Era restrito a algumas questões. Eu não podia acessar uma página da internet pessoal, Caramba. entendeu? Porque era tudo bloqueado, né? E existem empresas assim ainda, né? Sim. Só que a gente, não sei se de repente, por mais que eu tenha uma idade um pouco avançada, mas eu tenho a experiência de saber o quanto é desmotivador às vezes, porque tem gente que tem a necessidade, tem filho Sim. em casa, às vezes tem mãe, parente que vai lhe mandar uma mensagem no WhatsApp, entendeu? E hoje, no mundo digital, o nosso meio de comunicação aí é o WhatsApp, né? Então, eles têm a liberdade de usar o DigiSaque, que é o sistema que eu uso, para contabilidade, e usar o deles também lá, logado na tela, tranquilamente, entendeu? Legal. Ou atender o celular, ou chegar numa hora mais, né, tarde, desde que eles fiquem um pouco até mais tarde. Essa parte, assim, eu já tinha dado essa liberdade também. Isso causou alguns problemas em relação ao horário. E aí a gente deu uma cortada nisso. Mas em relação à liberdade, eu acho que eles teriam que falar mais do que eu, né? Em relação à liberdade deles fazerem o que eles quiserem, desde que eles cumpram o que lhe é proposto. Então, assim, eu espero que entregue com os prazos em dia, né? Que não esqueça, que não erre. Não que não vai haver erros, né? É natural. Mas, assim, a gente tem uma relação muito bacana lá. Eu acho que é bom para eles, entendeu? E então eu tenho funcionários que estão comigo desde o primeiro emprego, faz 9 anos, né? Caramba, que legal. E eu não sei, eu acredito que eles não querem. Vocês estão em quantos lá? 9 funcionários hoje. 9 anos, 9 funcionários. Só que aí o que aconteceu, né? A gente fez esse layout aí de romance com a contabilidade aqui em Santa Isabel primeiro, né? E aí veio a necessidade de mudar de local. A gente estava estabelecido lá no Barreto, em Arujá. Aí a gente quis ir mais pro centro. Aí eu falei assim, já que eu vou mudar, então eu já vou
levar a metodologia do café também A pro estrutura local. que eu tenho aqui, eu quero uma Isso. parecida lá. Isso. Aí a gente já tá terminando, na verdade, a parte do pessoal da contabilidade já tá sendo, Legal. já tá tendo a prestação de serviço lá no local, porém a gente tá terminando os móveis, as disposições, né, de Legal, algumas legal. coisas, os grafites. Então, assim, mais ou menos, né, daqui uns 15 dias a gente está inaugurando. Qual que é o endereço já pra deixar o... Ai, de cor. Em Arujá. Em Arujá. É, Tá bom, em Arujá, Centro. ali na rua da Pizza Pan. Ah, pertinho. sim, sei. Legal. Aí, tá bem bacana, assim, a minha relação com eles. E respondendo mais diretamente a pergunta do Gui, né? É a Gui, né? Seu nome? Isso. É ele mesmo. Eu acho que não só melhorou, mas a minha relação com eles é uma relação família, sabe? Uhum. Porque eles têm a liberdade de fazer o que quiserem e eles se sentem mais à vontade. Então, tipo, como eles ficam muito tempo ali, né? Quase 9 horas, né? Se contar o horário do almoço, 9 horas por Meu dia. Deus, tá tudo 9. Vamos jogar no 9 na Mega Sena? 9, tudo 9. Vou Né? botar 9 anos, 9 funcionários, 9 horas, tá? Continua. E como eles ficam bastante tempo ali, a relação acaba sendo com a gente, com o grupo, né? Com a Aham. equipe. Então, assim, tem que ser um lugar que você gosta de ficar, né? Sim. Eu acho. Em qualquer trabalho. Porque se você tá insatisfeito, você vai descontar em quem? No cliente. Pois é. Entendeu? Ou no trabalho, não vai dar uma atenção. Então, se você tá satisfeito, aí é outra situação, entendeu? Uhum. Então, às vezes, o próprio funcionário, ele acaba se disponibilizando mais porque ele sabe que ele tem a liberdade de ser quem ele é, entendeu? Isso é legal. Desde vestimentas, tatuagens, que tem lugar que, de repente, não aceita ainda hoje em exato. dia, entendeu? Desde de escolha religiosa, time, sei lá. Ele tem a Meu Deus, liberdade de Legal. ser quem é, quem ele é, entendeu? Aham. E a gente tá lá pra dar uma força, entendeu? Claro que acho que não é nada no mundo é 100% perfeito. Mas... Existem alguns problemas, mas são poucos. Mas essa boa intenção é maravilhosa. Ela falou que lá pode tatuado, tudo aqui, só trabalha quem tem tatuagem. Eu tô sendo quase mandado embora, né? Porque eu não você tenho vai ser mandado em breve. Não, é que assim, aviso prévio. com contabilidade, o povo vê assim uma coisa mais, né, formal, né? Uma coisa mais de velho, né? Não que velho eu não tenha tatuagem, eu tenho um monte. Eu tenho só 27, então, Mas assim, não por isso. Também, se a pessoa quiser trabalhar sem tatuagem 27 tatuagens? nenhuma. É. Tá, poxa, 27 tatuagens. Eu falei, pera, calma lá, 27 anos não é porque ela já tinha Não, mas é falado isso tudo antes. pequenininha, Ah, né? tá, entendi. Não ocupa todo E o tá certo, espaço. ela tá seguindo a regra, tem que ser ímpar, né? Não pode ser par. A gente faz. É? Eu não ligo mais pra isso, não. O já largou a mão, entendi. Só faço. Eu já quero fazer outra. E sempre ouvi, não pode ser par, então se você deixar ímpar tá tudo certo. Eu não sei. É não tudo tenho nenhuma. desculpa, porque alguém tem duas e fala, não pode ser par, vou fazer 3. Ah, tá, entendi. Né? Né? Mas é tranquilo. Então, o que eu ia entrar em assunto, que a gente já vai começar a falar sobre o Pod Bate-Papo Cast, Boa. é porque eu e o Luan, a gente ficava pensando assim, ela tem um negócio de café, mó legal lá na frente, né? Quando ela criou o podcast, por que ela não falou nada de café, tipo, Pod Café? Ou A gente ficou café nessa. e conversa, né? Alguma coisa assim. Lá fora tá escrito café e negócios, né, mano? Café e negócios. Café e negócios. Inclusive, quando falou dela, eu até pensei que ia ser isso. O podcast Café e Negócios, porque né? eu falei, pô, tem tudo a ver, né? Porque já tá ali, café e negócio e tal. Eu falei, Só que agora, ela contando a história, fez muito mais sentido, que o café, né, veio agregar na contabilidade e o podcast veio agregar na contabilidade. Então, não é bem o café no podcast, entendeu? Não, na verdade, exato, quando eu exato. escolhi o nome, eu fiquei, sim, na dúvida, né, de colocar Café e Negócios, de repente, no nome do podcast. Aham. Mas tem bastante já nomes assim, né? Tem nomes parecidos. Tem Café com IR, que seria com imposto de renda, Não, Café e Eu me- empreendedorismo. Então tem o bastante. Pod Café é bom, Pod Café. Pode dar. E aí, assim, eu também. A intenção, a princípio, foi realmente
ter mais esse contato, né? Porque às vezes o cliente é inacessível ou às vezes ele acha que eu sou inacessível. E no podcast eu conheço de fato a história dele, porque quando ele vai lá contratar o serviço, ele contrata assim, eu quero abrir uma empresa, tal, eu não sei mais nada sobre aquilo ali. De repente eu acompanhei aquele processo. Ou às vezes ele já veio insatisfeito de outra contabilidade, certo? Certo. Mas aí eu quis romantizar, quis melhorar esse meu network, tanto com o meu cliente quanto com... Não é só meu cliente que eu entrevisto, também entrevisto pessoas que não são clientes, né? Então mas eu iria focar só no empreendedorismo. E essa não era a minha intenção também, apenas. Entendeu? Porque só falar de repente, um determinado negócio, ou só de negócios, eu ia ficar com um nicho meio que ali... Sim. exclusivo, vamos se dizer, né? Eu ia realmente nichar, né? Então, talvez vocês não teriam interesse em assistir um podcast se eu ficasse só falando sobre negócios, entendeu? Aí eu pensei, não tem como ser sobre negócios, né? Aí eu tava um dia passando lá em São Paulo e dirigindo e tal, e até um funcionário tava me acompanhando, o Jeremias. E aí eu passei numa rua onde tinha Céu Bate-Papo, que era uma loja de celular, entendeu? Céu Bate-Papo. Aí eu fiquei, nossa, pode bater papo. Aí eu fiquei pensando, bater papo, pode bater papo cast, né? Então, eu fui no caminho, conversando com ele. Nossa. E aí eu generalizei a questão, e registrei minha marca, inclusive vocês têm que fazer isso, tudo, perfeito. Né? E não tinha nada. Aí quando eu pesquisei, porque ia ser o segundo sinal, né? Em relação a isso, não tinha nada parecido, não tinha nada de bate-papo relacionado com podcast aqui. Até agora eu não vi nada. E aí eu pesquisei o domínio, tudo tava lá liberado, né? Porque eu não sei até onde eu vou chegar com isso. Claro, com certeza. Mas aí eu generalizei. Então eu posso falar não só sobre negócios, entendeu? Vou poder falar sobre tudo. É claro, tá entendeu? Certo. Então acabei generalizando. Já tô tendo contato com pessoas que eu nem imaginava também. Às vezes tá chegando numa proporção que eu não esperava, né? Nesse sentido, não sabia que realmente... Na verdade, eu faço uma mentoria também com um contador que é foda no marketing digital para contabilidade, o Anderson Hernandes. E, inclusive, ele já tinha me entrevistado no podcast dele. Que legal. Entendeu? E aí, isso em 2020... eu acho, se eu não me engano, em 2021. Que legal. E ele foi ele que me foi dando dica do que equipamento comprar. Claro que o nível dele tá muito além do meu, mas ele foi me dando dica do que eu podia comprar dentro das minhas condições financeiras, né? Sim. E aí eu fui montando, Ele era a pessoa que eu tirava as minhas dúvidas, né? Em relação a tudo. E ele me ajudou muito, assim, sou grata, né? Até hoje ele me acompanha. Às vezes ele me dá uns feedbacks, assim, da minha evolução, porque eu tinha problemas de gravar um stories, por exemplo. Caramba. Entendeu? Vergonha. Mas a gente vê a coisa como muda, né? Você vai assistindo os primeiros episódios também. Quando a gente vê os nossos primeiros vídeos, a gente era meio travado também. A gente não gostava de gravar stories, de aparecer. Hoje eu acho que a gente tá meio... É porque a gente assumiu o manto de bobo na internet. Eu acho que tem muito a ver com isso, de perder o medo, né? Então, todo vídeo agora você engole a câmera e tá tudo certo. Mas aí, sabe o que é importante também no meio desse caminho? Aproveitar que você soltou essa. Eu acho que o que tira muito... a vergonha da gente... engolir a câmera, né? Engolir a câmera não, mas eu falo por conta da coragem que os nossos patrocinadores nos dão, né? Porque, muito obrigado. Por exemplo, desde o início lá a gente conta com quem? Com a Taberna do Rei, né? Então, ó, se você aqui é de Santa Isabel ou de região, não conhece ainda a Taberna do Rei, já cola aqui em Santa Isabel, já cola lá no Valtinho, @Taberna do Rei pra você comer o seu dadinho de tapioca, comer o seu lanchinho artesanal, comer a sua porçãozinha de fritas. De fritas, cara. Ou chapar o globo lá, tem um monte de chopp.
Cola lá que tem bebida pra caralho pra você. Chapar o Globo, e eu digo mais, né? Chapar o Globo com lançamentos, com novidades. Nossa, Valtinho, ele vou tá... até sair da mesa. Não, que isso, fica aí, não vai não. É que você vai correr pra lá, né? Tô sabendo. Valtinho, ele vai lançar pra gente novidades daqui do próximo, porque agora é mês de julho, certo? Certo, mas não pode falar. Não, mas é mesmo, né? Isso Não segura pode falar spoiler. ainda. Ó, o que a gente pode falar, eu já vou puxar o calendário aqui, ó. Hoje, nosso episódio está saindo dia 16 de julho. Me ajuda aí. Colhem no Taberna, só falo isso pra vocês. Colhem no Taberna nos dias 20, 21 e 22. Que vai ter uma baguncinha Isso, maravilhosa. Exato. Inclusive, Taberna do Rei tá aqui. Então, ó, segura spoiler, segura Nossa, tô aqui. falando errado. Hoje o episódio tá saindo dia 9, né? Não é? É dia 9. Mas tudo bem. Colhem Mas no você dia falou a data 20, certa. 21 e 22. É isso. E é Né? isso. 6 anos. 6 anos? Não é 9, né? Então tá bom. 6 anos de Taberna do Rei. 9 ao Eu já contrário, fiquei né? desesperado, De ponta hein? cabeça. Já não, fiquei... É 9996. Para, cara, pelo amor de Deus. Credo. Não. Bom. É seguir ele aqui. QR Code tá na tela. Também Instagram tá bonitinho por aqui. Porque é isso. Agradecer, né? Porque se a gente não agradecer, você sabe, não dá sorte. É, e muito obrigado também a todo mundo que mandou perguntinha aqui, que já eu vou ler as perguntinhas do Instagram, tá? Que tem algumas coisas engraçadas aqui. A gente sabe as pessoas que seguem a gente, né? Não, e outra, eu falei pra ela no começo do programa, né? A gente pode falar de tudo. Ela falou, pode falar de tudo. Então agora, né? Aí, bem, vamos ver se pode mesmo. Se pode esse bate-papo aí mesmo. Não, mas agora a gente vai falar. Você falou que o podcast tá indo pra lugares que você não É esperava, verdade. pessoas muito legais. Pô, a gente pagou pau lá no é o Gui Santana. Gui Santana. Como é que Nossa, foi pagamos isso aí? pau, hein, no Gui Santana, hein? Conta essa história pra gente aí. Conta pra nós. Ah, Incrível. não, então, na verdade tem acontecido muita coisa que eu realmente não esperava, né? O podcast, ele veio como uma coisa pra somar, Aham. né? E pra eu ter esse contato melhorado aí com o meu cliente e com outras pessoas, né, do meu ramo, que seria um ramo empresarial, mas aí do nada comecei a ter pessoas que chegou mais ou menos, não sei nem como explicar, né? Porque tem alguns contatos que eu comecei eu conhecia o Max, né, que é Uhum. o locutor, que já foi locutor da Jovem Pan, Aham. Uhum. desde época de faculdade e tal, né? Legal. E ele chegou a fazer um podcast comigo gravado e eu perdi esse podcast. Nossa, sério? O primeiro, É, né? Uns, né? É, eu perdi Tristezas. alguns. Para mais informações, acessar o nosso Ué, vídeo no Exato. no- Quem quiser saber sobre isso. E aí, ele tem somado bastante, né? E Que como legal. ele trabalhou na Jovem Pan, ele conhece o pessoal todo Legal. lá. É verdade, é verdade. E ele já tinha no podcast, ele tinha me prometido, né? Que ele ia me levar até lá, né? Pra eu Conhecer, conhecer melhor a estrutura deles, tanto da rádio quanto conhecer as pessoas que estão aí, tipo, são, pelo menos no Brasil, os pioneiros, Sim, aí vamos sim. dizer assim, né? E pra mim ia ser uma honra, tal. Aí surgiu dele estar em São José. Nossa. E isso, legal. aí ele foi e falou, vamos tomar um café lá na Kelly, né? Ah, que Que legal. legal. Aí ele passou lá, tal, e a gente tá em contato. Em breve ele Que vai, legal. Maravilhoso. se Deus quiser. Não, eu já fechava ele na sala lá e falava, É. não, Agora, 20 café- minutos. o café a gente Mas serve ele tem, aqui, ele põe tem o seu fone. Ele tem um podcast também, né? A gente tem acompanhado. E é bacana a gente acompanhar que, assim, tanto de vocês eu acompanho, né? Aham, De outras pessoas também eu acabo acompanhando. E a aham. gente acaba, às vezes, recebendo uns feedbacks que a gente nem imagina, né? Isso Tem é um, verdade. tem um Uhum. podcast novo que eu acho que lançou esse mês, tal, que tava me seguindo, eu também tava seguindo. Aí a moça, eu esqueci o nome dela, mas ela veio, falou que se inspirava em mim. Meu, Olha umas só. coisas que a gente Legal. não imagina, né? Que você chega aqui, mas quem sou eu? Na Pois fila é. do pão, não sou ninguém, legal. entendeu? Morrendo de vergonha fazer um Reels. Exatamente. Eu fazia, tipo, um stories várias vezes. E aí eu criticava minha pele, meu cabelo, minha voz. Aham. E aí acabava não postando.
Aí eu fiz um curso também, né, de destravar. Que legal. Eu cheguei a fazer um curso antes de começar a ser mais blogueira. Que legal. E aí, porque a gente é muito autocrítico. Não sei se homem é tão assim, né, mas mulher é muito... A gente se preocupa com o cabelo, com a Acho maquiagem. que é o probleminha da cabeça, nós todos. É. Mas mulher é A gente complicado. não se vê do jeito que as outras pessoas talvez nos veem, entendeu? E só que assim, eu tô recebendo tanto feedback bacana, às vezes na rua até me sinto famosinha. Ai, que legal. Muito Isso é legal. muito legal, Porque aí a gente acaba alcançando. O podcast, a gente não alcança só o nosso público, a gente alcança o público do entrevistado. Sim. Né? E isso é muito bacana, porque as pessoas estão me conhecendo melhor e eu também conhecendo outras pessoas. E eu só tenho coisas boas para falar disso. Independente de como será no futuro, né? Porque foi como eu disse, o meu plano não é ganhar dinheiro com isso. Sim. Mas se eu ganhar também tá ótimo. Não vou achar ruim. Mas assim, a experiência tá sendo muito válida. De fato. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E aí a gente também já foi convidado para fazer algumas coberturas, Legal. que eu não tenho experiência nenhuma também, mas a gente é corajoso, brasileiro. É isso É aí. isso aí. É. Começa, igual você falou, é pioneiro, então vamos continuar sendo pioneiro em um monte de coisa que puder. Sim, O maior pioneirismo é você arriscar pra você mesmo coisas novas, né? com Então, certeza. o corte aqui do empreendedor. Ó, eu quero fazer uma perguntinha agora. De um assunto aí que não vejo você falando muito, não sei se você já falou Verdade. muito sobre, mas a gente quer saber. A gente A gente tá falou muito curioso. disso, né? Quando a gente se preparou pra entrevista. A gente Sim. falou, poxa, ia ser uma coisa interessante, assim, de Porque ouvir eu por acho que tem parte. muita gente que quer saber sobre o assunto e precisa saber sobre o assunto. Precisa, verdade. Eu quero falar sobre lupus. Sério? Sério, conta pra gente aí. O que vocês Quando- querem saber? Quando você descobriu? Em 2018. 2018. E pra quem não conhece, como que é a batalha, o que você tá passando, como que tá Então, isso aí? o lúpus, em cada pessoa, ela age de uma forma, na verdade, né? Então, não tem uma regra, vamos dizer assim, é uma doença autoimune que pode atingir várias coisas ou uma coisa só, depende, né? Que ela tem períodos de remissão, tem períodos que você tá tranquilo, como eu estou agora no momento. Entendeu? E às vezes você fica numa remissão por um bom período. Aí, às vezes, pode acontecer dela ficar ativa, né? A doença. Então, ela pode atingir sua pele, né? Que é o LES, né? O lúpus eritematoso, sistêmico. Aí pode atingir o seu rim, pode atingir seu fígado, seu estômago, seu pulmão. Pode atingir sistema neurológico. Então, assim, varia de pessoa para pessoa, né? Então, você tem que ter um autocuidado com você muito maior em relação a pessoas que não têm uma doença autoimune, né? Sim, Que sim. tem outras doenças também autoimune, né? Sim. Então, assim, comigo, eu comecei a sentir muitas dores, né? Nas juntas, vamos dizer, e é relativamente nova, né? Vamos dizer assim, mas não tem idade também para isso. Mas vamos supor, para mulheres que são mais acometidas com doenças de ossos e tal, aparentemente eu poderia até sentir mais dor de repente na mão por digitar muito e tal. Sim. Mas não nas pernas e etc. Aí nada foi, tipo assim, não encontrava nada, né? Sim. Até que a gente foi buscando, aí você faz um exame específico, né? Que Sim. sai um resultado ali em relação à sua imunidade e tal. Porque ela também não é um diagnóstico, tipo assim, que nem o câncer, por exemplo. É a soma de vários fatores ali pra poder se Isso. concluir. Aí, assim, claro, tem N coisas que você tem que melhorar no seu dia a dia, né? Então, tipo, atividade física. Às vezes, quando tá em atividade, aí você toma uma carga de remédios, mas você consegue controlar. Então, a emoção, ela também pode... O nervosismo, ela pode desencadear ali uma Caramba. atividade.
entendeu? Então aí você vai, de certa forma, tendo que trabalhar com tudo isso, né? Sim. E é claro que vem, às vezes, vários fatores ao mesmo tempo, né? E às vezes você fica um bom tempo sem. Aí foi onde eu comecei a procurar mais cuidar de mim, fazer uma academia, Perfeito. né? Acompanhar mais exames, porque eu tenho que ver outras questões, entendeu? Sim. Já chegou a atingir um pouco o meu rim, mas não tanto, entendeu? Então, assim, é uma coisa de cada vez. Não dá pra saber se de repente vai atingir outras situações ou não, mas eu tô vivendo. A única coisa certa é que o cuidado ele não pode parar nunca, né? Nunca. E às vezes ele é meio exposto, né? Então, às vezes você fica com feridas no rosto, né? Que ele dá tipo umas feridas na pele. Sim. Também dá nas costas ou na pele normal. Então, por exemplo, eu fiz uma cirurgia estética, né? Esses tempos atrás. Não faz muito tempo, vai fazer 3 meses ainda. Então, a minha recuperação comparada com outras pessoas é diferente, entendeu? Entendi. Porque aí eu já sinto mais dor, eu já sou mais sensível, entendeu? É que nem dermatite também é uma doença autoimune, então é meio que parecido, entendeu? Então, assim, é bem mais complicado conviver. E tem o que eu acredito que me atinge mais, que tem pessoas que de repente não dá tanta, digamos que, ênfase nisso, né? É que também, como por atingir o sistema neurológico, às vezes eu tô com um bom humor, às vezes eu tô com um mau humor do nada, entendeu? E os meus funcionários entendem. E a gente também tem bastante problema de esquecimento. Então, que nem esses dias mesmo, eu reencontrei um amigo de 15 anos atrás, mais ou menos, vamos dizer. Não é tanto tempo. E ele lembra de detalhes, né? De coisas que eu não lembro. Eu lembro que eu conheço ele. Sim. Mas eu não lembro da troca de experiência que a gente teve naquela situação, quando eu conheci. Ele até comentou assim, eu passei mal, você jogou água na minha nuca, tal, que a gente tava numa balada. E eu não lembro, entendeu? Então, é uma coisa que também é acometida, né? E a gente tem que conviver com isso. Caramba, que interessante, né, cara? Saber assim, porque é uma Mas não condição... pega, tá, gente? Não pega. Não, claro. Não, não é uma coisa que é, tipo, transmissível, nem nada. Mas ela acaba... É o próprio organismo, né? Como autoimune. Isso. Você tem que redobrar o cuidado. Eu acho que, assim, de forma geral, todos têm que cuidar de si, sabe? Com certeza. Buscar aí realmente uma alimentação melhor, entendeu? Não é que eu posso comer de tudo, mas eu evito determinadas coisas, né? Tipo, evito refrigerante, evito comida muito processada, né? Então, cuido da minha saúde. Hoje passo no nutricionista, faço academia, coisa que eu não fazia. Legal. Mesmo às vezes com dor, entendeu? Então, é isso. É que a gente achou super necessário falar, porque recentemente também a gente descobriu que uma amiga nossa também postou que tem. E ela falou sobre começar a gravar vídeos falando a experiência dela, porque quando ela descobriu foi um choque. Porque ela não tinha muita informação e via que as pessoas que tinham não postavam muito. E como a gente viu na sua bio lá que você colocou, aí a gente falou assim, vamos perguntar, porque eu acho que deve ter pessoas assistindo aí que às vezes, né, precisam de uma... Saber se é diferente, igual você falou, é diferente de todo mundo. Às vezes ela quer saber se o que ela tá sentindo é normal, às vezes ela não sabe já muito. Né? Chegou uma pessoa aqui de Santa Isabel que recentemente, uma menina, me chamou também na rede social que ela tinha descoberto, né? Que ela também estava com essa doença. Mas é totalmente diferente, né? O que aconteceu com ela do que aconteceu comigo. Mas eu acredito sim que tem. Eu conheço outras pessoas aqui na cidade que tem. Eu acredito que tem que ter essa união, sim, com certeza. O compartilhamento dessa informação, porque as pessoas não sabem muito o que é. Isso é um fato, né? E às vezes
tem pessoas que têm também, não sabem, não tem o Sim. diagnóstico, não procurou, Sim. né? O médico, às vezes, porque ele tem que ser mais profundo, vamos dizer assim, para poder pedir um exame mais Aham. específico, né? E a falta de informação, às vezes, pode acontecer de uma perda de uma vida, né? Isso é importante, dá para você sobreviver, sim, com lúpus, né? Sendo que era só redobrar um cuidado, né? E aí não sim. sabendo. É claro que a gente tem situações que são muito mais Com graves, né? certeza. E pessoas que precisam, de repente, às vezes, de um transplante. Isso vai variar da evolução, né? Assim como pode acontecer do nada, do dia para noite, de acontecer algo mais grave comigo, como eu posso viver a vida inteira em remissão, né? Então, Uhum. assim, a gente tenta controlar até, no meu caso, as Sim. emoções, Sim, entendeu? sim. A gente tenta controlar no sentido de respirar fundo algumas vezes, né? E a minha vida é uma loucura mesmo, né? Com essas empresas, os funcionários, Não para sou também, né? mãe. É. Então, assim, a gente... eu consegui, na verdade, muitas das vezes pegar a minha ansiedade ou a minha depressão, porque às vezes, né, você tá ansioso, mas às Também. vezes você tá depressivo, e pôr realmente a minha atividade em si, tipo, eu trabalhar, me Aham. ocupar, entendeu? Porque às vezes eu acho que a mente desocupada faz com que Também. a saúde... Oficina. a saúde, de certa forma, também, o sedentarismo, né? Então, tudo isso tem que ser trabalhado. E para quem quer saber um pouquinho mais sobre, né, a lupus em si, tem um filme muito bom na Netflix lá, Depois do Universo. Que eu já falei sobre esse filme aí. É um filme legal. É legal mesmo. Boa, é brasileiro, né? É brasileiro. Eu assisti. Boa recomendação, boa recomendação. E quem você gosta de assistir? Fala pra nós aí. O que eu gosto de assistir? É? Ultimamente só assisto desenho com a minha filha. Aí, E ó. gosta de algum desenho? Não, Tem algum bom? Antes dela, né, eu assistia Padrinhos Mágicos, eu gostava já. bastante. Muito bom. A Hora da Aventura, também gosto. Muito bom. E tinha um outro que não é A Hora da Aventura, mas que é o Digby e o Hugby. Não lembro o nome. Mas era um também... Era um da Cartoon também, bem parecido com A Hora da Aventura. E Não é Gumball. apenas um show. Gumball, eu também assistia. Eu só assistia desenho. Eu Não só gosto assistia de desenho. novela. Não gosto de novela. Não sou fã de novela. Sou fã de filmes. Aí, ó. Sou fã de filmes. Deixa eu ver. Eu gosto de histórias reais, baseadas em Isso é histórias legal. reais. Nossa. E De terror. terror. É. De terror. Mano, você Eu essa gosto de história terror. de terror. Começa pra mim não dá. com isso, né? Eu gosto de história de terror, daqueles que tipo... Que termina e fala baseado em histórias reais. Não, Aí de eu não durmo. espíritos. Baseado com histórias reais é melhor ainda. Não. É os piores. Muito legal. Mas eu gosto de um romance também. Ah, Gosto tá de aí. chorar, aqueles filmes de cachorro que chora. Nossa, o de né? cachorro é o pior. Depende do momento, né? Tem às vezes você tá com vontade de assistir um filminho pra chorar, né? É. É. Aí você põe lá um Você quer, você tá muito, né? Vamos dar pra mais sempre uma pro aqui. seu lado. Isso. Não, tem uns que você não sabe que vai chorar e acaba chorando. Tá, Te mas né? pega. de cachorro você sabe, né? No, Não. no play você já sabe que você vai chorar. Se tem cachorro na capa, é tristeza Já na sabe, certa. verdade. Mas é legal. A gente não pode também terminar nenhum episódio sem dar alguma referência nerd, né? Porque a gente tem que falar de filmes. É né? verdade. Será que eu já puxo alguma perguntinha aqui, meu? Eu acho que tá num tempo legal, hein? Então, vou puxar, mano. Não é Antes nenhuma de eu... pergunta comprometedora? Acho que não. Talvez pra pessoa que perguntou. Pode puxar a pergunta cast. Pode puxar essa aqui já? Eu tenho que me segurar. Não, eu vou puxar essa aqui, ó. Tem que ser ele, né? Chefe Mamute, muito obrigado pela pergunta. Mais uma vez, esse aqui bate carteira com nós, hein? Não que ele rouba com a gente, ele bate carteira. Pior. Deixa eu me explicar aqui, né? Por favor, né, chefe Mamute? Um abraço. Ó, ele quer saber, assim, em um país como o Brasil, sonegar é legítima defesa? Esse Mamute, viu? Tá interessado. Talvez, né? Mas assim, ó, existe a sonegação e existe a elisão fiscal, né? Então, Opa, qual que é a diferença? a sonegação é realmente não fazer... É Neymar. Pegar um mecanismo onde você, de repente, por Milhões, exemplo, não emitir a nota fiscal, é sonegar.
porque aí eu deixo de recolher o imposto, né? Agora, a elisão fiscal é uma forma, talvez, de não recolher o imposto, mas legal, né? Então, às vezes, o meu produto, por exemplo, eu tenho uma adega, Certo. entendeu? Então, eu tenho benefícios em relação a Diga mais. refrigerante, todas as cerveja, praticamente todas as bebidas da adega têm um benefício fiscal. Aham. E aí, se eu tenho conhecimento, ou o meu contador tem o conhecimento disso, ele vai fazer a apuração do imposto com o benefício, então eu pago menos imposto, entendeu? Ou zero imposto, dependendo da atividade. Então, se eu tiver ali um dinheiro para investir, eu posso procurar um produto que eu tenho alíquota zero para trabalhar, entendeu? Em determinados impostos. Ou eu posso verificar um beneficiamento em relação a um benefício que eu tenho na lei. Então, tipo, a elisão fiscal é procurar dentro da lei uma forma de não pagar imposto. Então, tem essa possibilidade. Mas se eu não dar o meu CPF ali no mercado, eu tô sonegando? Não, na verdade, dá o seu CPF. Boa pergunta. E aí, me Na conte verdade, mais. o seu CPF, o intuito do Estado, né, que faz você meio que pedir, né, coloca seu CPF na Isso. nota e você tem a vantagem ali de repente ter um créditozinho para descontar no seu IPVA Aham. ou de você sacar aquele dinheiro, né, na nota fiscal paulista, por exemplo, Ah, você ser um agente fiscalizador. Porque a responsabilidade de recolher o imposto não é sua, é de quem está vendendo, mas quem paga é você no momento da compra. Entendeu? Então, além de você ser o pagante, você se torna um fiscalizador gratuito, entendeu? Então, o cara, ele poderia ter ali Você um sempre pergunta, sistema... né? Ele tem um sistema com nota e um sistema sem nota, por Certo. exemplo. E aí, você, como ente que é nota fiscal paulista? pagador, quero nota fiscal paulista, você se torna um fiscalizador. Ele é obrigado a emitir nota e pagar imposto. Entendeu? E aí, quem é muito fiel nisso, né, em relação Vou a começar a pedir. Então. Agora eu acho que eu vou começar a pedir. Eu falo, não, obrigado. aí tem gente que tem medo, né? Ai, o fisco vai me pegar porque eu comprei. a minha avó faz a compra, eu ponho o meu CPF, É. o meu tio fez a compra, eu ponho o meu CPF. Não é esse o intuito de você ser pego por isso. Porque você tá ajudando o governo a fiscalizar, E o entendeu? governo, ele dá meio que até uma restituição. Não é bem uma restituição, mas tem os ele dá uns valorzinhos. valores lá para você se restituir. Então, dependendo da onde você compra, o produto que você compra, ele pode dar mais crédito ou menos créditos. Só que já aconteceu um caso de você pedir do cliente pedir a nota, né? No mercado ou numa loja, e a pessoa dá a nota, só que aí de repente não foi enviada a informação lá para o sistema do Estado. Mas quem manda são eles. Ao estabelecimento. É o estabelecimento e o contador, digamos, que em conjunto, né? Tá. E aí ela verificou lá que aquela nota não estava na relação, né, de compra delas. Aham. E aí ela foi e meio que denunciou e a empresa paga uma multa por isso, entrega fora do prazo extemporâneo e tal, Caramba. mas paga uma multa por não ter entregue essa informação. Que B.O., fião. B.O. É isso aí, mano. Ué, tá vendo? Coisas e coisas, ó. Gostei de saber disso. Isso aí, continua batendo carteira. Conteúdo Não, técnico. eu falei que ele queria bater carteira, não valeu não. Ó, agora uma perguntinha do Jonatas Henrique. Valeu, Jonathan. Na verdade, não é uma pergunta, é só elogios mesmo. Obrigado, Ela é uma João. mulher surreal, super mãe. Obrigada. Aí ele colocou, não, nossa senhora, é maior, não é só isso não. Opa. Elogios mesmo. Ela é uma mulher surreal, super mãe, empresária, amiga abençoada por Deus. Gratidão por ter conhecido ela. Ela é demais. Ai, Não, caramba. Jonathan. Ele é nosso patrocinador lá no O Rei do Sushi. Ela é do Rei do Sushi. o rei do sushi, como não? Obrigado pela mensagem. É isso aí, meu querido Agora rei. esse aqui eu não vou saber quem que mandou, mas... Meu rei. Meti essa. Mas tudo bem, eu vou perguntar. Foi o Vídeos 1500865 que mandou. Ele quer saber como é ser empresária de sucesso. Eu acho que o sucesso, ele é estabelecido pelas pessoas que você, de certa forma, atinge, entendeu? Então, assim, não que eu me considere uma empresária de sucesso,
Mas eu me considero uma empresária de muitas responsabilidades, porque são 9 famílias, né? Que depende de Desculpa, gente. Né? que depende de mim, e somando com a minha são 10, né? São 10 famílias, então eu mudei o número. Obrigado, Kelly. São 10 famílias que dependem, né? Tipo, do meu trabalho, de certa forma, né? Sim. Então, eu conseguindo cumprir com as minhas responsabilidades em relação a isso, em primeiro lugar, né? Depois vem meus clientes, depois vem algumas outras coisas. Mas eu cumprindo com sustento, às vezes não é 100%, mesmo que parcial, dessas 10 famílias, eu tô bem e me considero de sucesso por isso. Que legal. Mas é uma puta de uma responsabilidade. É verdade. Entendeu? Porque às vezes o seu negócio tem altos e todo negócio tem altos e baixos, né? E aí a gente tem que se virar nos 30. Só que aí, como contadora, nerd, mas em outro sentido, sabe? A gente busca por soluções que às vezes o empresário não sabe que tem, né? Que o governo pode te ajudar bastante aí com alguns investimentos e tal. Legal. Para você fazer o seu caixa ali girar num momento de precisão. Então, às vezes, sabe, conhecendo a máquina em si, a gente pode melhorar muito. Que e legal. realmente trazer uma expectativa e uma realidade de sucesso. Que da hora, que da hora. Tá aí, o lance do sucesso eu acho que tem muito a ver com conhecimento, né? Sim. E o que ela oferece pra essas empresas é isso. É conhecer o que eles têm de possibilidade. Sim. E aí o sucesso deles é o seu também, né? Sim, com certeza. Não que não tenha muito trabalho árduo, né? Noites sem dormir, às vezes, já houveram, né? Teve um BO muito grande, assim, que aconteceu. Assim, já. que você puder abrir também, porque eu gosto de ver essas histórias. Já aconteceu assim, eu desisti várias vezes. Mas assim, e quando eu abri em meados de 2013 para 2014, mas efetivamente, tipo, com o CNPJ sem sonegar, Boa. foi em 2015. Já sei lá, foi 2023. Poxa, que Aí, o que aconteceu nesse período? Em outubro de 2015, eu me mudei de local. Eu era lá na praça e me mudei pra cima do Mais, ali. Que era o supermercado Mais, hoje eu acho que é outro nome, né? Não sei. O Santos Isabel Mais? Que era o Semar. Isso, mas era Santos Isabel Mais, já eu acho, Tá na época. Aí eu me mudei pra uma sala ali em cima, e aí nessa transição de mudar equipamento, móveis e tal, a gente fechou na hora do almoço, e eu deixei o meu computador Dell novinho, e muito no início, né, fazendo o backup no meu HD, do sistema, tudo. Aí arrombaram a porta na hora do almoço, levaram tudo, Na hora do almoço? inclusive o HD. Caralho, você só queria o backup. Pelo menos, Pelo menos, deixar porque um a backup. máquina não tava pagando ainda, né? Aí, nessas horas, cai a ficha, né, da responsabilidade, porque, tipo, isso era dia 29 de outubro. E até dia 7 eu tinha que entregar a folha de pagamento. Só que alguns eu tinha o arquivo na época, né, porque a gente não salvava nada em nuvem e etc. nessa época. Pendrive. Salvava tudo no HD. HD e tal. E aí eu perdi tudo, todas as informações, aí eu pensei em desistir, aí uma colega de profissão, a Amanda Mahashi, ela também tem uma contabilidade, a gente fazia uma troca ali também no período do início, né, de algumas questões, então ela me emprestou um notebook dela, o sistema, e eu contratei meu irmão, ele tinha 16 anos na época, ele fazia ETEC, e estudava ainda de manhã e tal, então ele tinha um período, ele fazia tech de noite e estudava de manhã, então ele só à tarde, aí ele começou a cadastrar tudo no sistema de novo. Caramba. E aí eu consegui entregar a folha, alguns FGTS eu paguei. Nossa. Porque eu terminei no último minuto do último tempo, só que aí eu conversei com cada cliente, né? E falei, olha, aconteceu isso, então até eu recuperar as informações, cadastrar, fazer a folha e etc. Talvez eu não vou conseguir enviar a guia no tempo hábil. Aí alguns FGTS eu mesmo paguei para depois eles me reembolsarem. E foi onde eu pensei em desistir, foi foda pra caralho. Pensa, mano.
Mas assim, depois disso, graças a Deus... Esse foi o mês mais tranquilo, então, que você já teve na faculdade. Talvez. Aí já aconteceram erros também, perca Mano, de é cliente pesado. por conta de erro, que não é 100% meu, às vezes é sistêmico, às vezes é Sim, um sim. esquecimento mesmo do funcionário. Só que a gente nunca penalizou o funcionário por isso, entendeu? Legal. Diferente de outras contabilidades que eu conheço, que você, tipo, sofre uma multa Não tem e perdão. o funcionário. Aí, ano passado foi um ano muito difícil e de transição e tal. E a minha vida pessoal acabou, assim, meio que não é que se misturando, acabou impactando na minha vida profissional. Eu fiquei... eu tive que me divorciar, então eu tive que sair fugida da cidade por umas 2 semanas, mais ou menos, e foi num período de uma entrega de uma declaração, e os meus funcionários não trabalharam nesse período, né, porque eu tive que fechar o escritório. Eu morava e trabalhava no mesmo local. Aí a gente perdeu o prazo de uma declaração e o ônus e o bônus veio agora, né? Então foi uma multa mais ou menos de 35 mil. Aí eu paguei. Acontece. Aí a gente pensa em desistir, mas sabe como eu comparo às vezes a minha história em relação à contabilidade? Vocês já assistiram aquele stand-up que fala do Emanoteu na Terra de Godard? Joseph Klimber. Então ele vai indo, aí daqui a pouco perde a perna, não é? Mais ou menos assim. Aí, mas ele continua não andando. desistiu. Mas ele não desistiu. Então a minha história eu meio que comparo com essas O Joseph Klimber brasileira. É, a nossa querida Kelly. Caramba, mano. E levar no peito e falar, não, vamos resolver. Sim. Problema pessoal é pessoal, cliente é cliente. Se for pra pagar, a gente paga, tá resolvido. Sim. Mostra profissionalismo. Na verdade, assim, eu assumo a parcela do risco em relação até quando o meu funcionário Legal. erra, entendeu? Parceria. E os meus É funcionários... importante. Os meus funcionários são demais. Ai, me manda embora, pelo amor de Deus. Você pega meu seguro-desemprego. Já aconteceu? Nossa. Não, jamais, entendeu? Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa. Vamos pensar na solução? Então, quando a gente se deparou com a falta da entrega no ano passado, a gente já falou assim, ó, vamos esperar. Quando chegar o BO, a gente vê como que vai resolver. Entendeu? Graças a Deus tá 100% resolvido. E águas que correm, né? Vamos na luta. Aprendizado, né, mano? Eu- A gente não mandar embora o pessoal que... Não mesmo. Não pode, Deus me livre. Ô, galera, sei que vocês não estão recebendo muito bem aí, mas às vezes vocês comem, falar em comida. Inclusive, ó, vocês querem pegar... Quer mais um pouquinho de churros? Muito obrigado, João das Não, Batatinhas. não. Tá? Próximo episódio a gente vê se a gente traz alguma coisa, se a gente traz uma pizza da Veneza Júnior, então vocês de casa aí que tá precisando matar aquela fome e comer uma coisa diferenciada aí na Você é cidade. muito bom nisso, Eu sei que eu sou, mano. Então, ó, segue aí no Instagram, veneza.junior. E calma, mano, eu sei que o papo tá bom, mas a gente tem que fazer os merchans, né? Senão Não, mas a gente não paga. foi muito natural, de verdade. Muito obrigado. Cada episódio que passa, eu nem sei quando vem. Então, de novo, né, só pra garantir o pessoal que chegou pela Kelly, nunca assistiu a gente, ó, uma diquinha de cria aí, ó. Se você quer comer uma pizza e sempre cabe aquele pedacinho pra comer uma coisa docinha no final, em vez de você pedir uma pizza e um brotinho doce, você pode pedir uma pizza salgada e a borda doce. Então você pede a sua pizza salgada, bordinha de chocolate, come a borda depois. É uma Tudo, delícia. tudo tranquilo. Tudo tranquilo. O João falou no episódio, e se eu pedir uma borda salgada e a pizza doce? Aí você quebrou o sistema mesmo. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não Acho que faça isso. não vai ficar bom, né? Não vai dá dar sim. certo. Vai dar. Catupiry Pode na ser. borda. Catupiry numa pizza de brigadeiro. Tem borda de alho também, não tem? Aí, ó. Borda de alho na pizza de Caramba. prestígio. É. Enfim, vocês conhecem Faça o que você muito achar bem melhor. Veneza Júnior, nossos queridos patrocinadores que estão sempre por aí. Valeu mais uma vez, muito obrigado. A gente ainda vai passar lá ainda pra trocar uma ideia com eles, né? Isso mesmo, vai Tem. sair umas fotinhas diferentes. É isso aí, muito obrigado aí. E eu acho até que vale a pena Ver de novo. mencionar. Não, que já tá na emenda. Fiquem de olho também aqui ó, no QR Code do Pix, né? Que você que Não, tá por querendo favor, apoiar a paga gente. Brincadeira, mas ó, se você
apontar o QR Code aqui, você já cai no nosso Pix, você pode ajudar a gente a continuar aqui pagando nosso aluguel, trazendo mais personagens incríveis aqui, histórias maravilhosas. Já pensou, mano? Depois dessa aí dos 35 mil, eu falei, mano, imagina se cai no Não, colo da... nós pede se R$3. É, tipo, imagina. Por favor, então, é isso aí. 35 mil. Não, Caralho. Eu ia falar que imagina, né? Tipo, Deus ela me contou livre. a história dos 35 mil, tipo, olha aquela força, superação pra poder estar ali junto. E você também pode estar nessa força, superação nossa aqui pra apoiar a gente, né? Então, Por favor. valeu, pessoal. Tamo aqui, tamo. É isso? É isso. Eu vou puxar mais uma perguntinha, tá? Bom. Essa perguntinha aqui é Você boa. tá bom, você tá treinando mesmo. Ó, essa aqui é do Bruno Aribe, nosso colega que já colou Pô, aqui gente também. boa, hein, Ele cara. também, ele é produtor de um podcast lá de Mogi, o Regional Cast. O Regional Cast. Em breve estamos lá também. É, logo fica de olho aí, hein, galera. Fica de Eu olho. assisti o episódio dele. Ele é jornalista, né? Isso, É, fotojornalista. Fotojornalista. Ele é brabo. Ele quer saber como foi montar o podcast e o início da ideia aí, porque ele gosta de podcast. Ele é um tá de olho em apaixonado todos que os nem nós. podcasts aqui, ó. Ele tá de olho. Então, foi assim, realmente pensando no meu negócio, né? E é uma coisa totalmente nova, né? De contabilidade. Apesar das pessoas acharem que contabilidade a gente faz contas, a gente mais mexe com burocracia do que faz contas, né? Então seria um burocracia. Cracibilidade? É, essa dúvida. Burocracibilidade. E aí eu tive a ajuda do meu mentor, como eu falei, então, mas assim, ao mesmo tempo, eu tive que aprender tudo, né? Eu tive que aprender a estar aí onde vocês estão. Eu tive que aprender a editar vídeos, a fazer uma capa, né, de thumb lá pro YouTube. É. Agora, assim, graças a Deus, a gente tem uma pessoa que tá fazendo pra nós. Então já tirou essa responsabilidade. Também não é meu intuito ficar editando. E agora com os ao vivo eu não edito mais. Então. Felicidade. A menina já tá mais pra frente que nós, mano. Ela tá pra frente, ela é inovadora, pô. É, Não. e a gente tá no episódio 55. Quer apostar quanto que vai? Daqui a 2 meses ela já tá no dobro da gente. Vai tá no 108. Eu tô no 17, eu É. acho, hoje, né? Ah, mas você faz Mas Ah, vai. 4 por semana, cadê? agora são 2 por semana. Mas eu fiquei uma semaninha e meio parado que eu perdi alguns vídeos, né? Mas Nossa. faz parte. Só que o ao vivo, assim, não sei. Eu gostei da temática, porque eu não tenho essa preocupação sim. em relação a Editar. editar, entendeu? Essa Não, parte deve o- ser incrível. O deve dar pós é o meu sonho. É o seu sonho, assim. né? Parar de editar vídeo. Nem sei por quê. Nem sei porque eu sonho. Mas é bem bacana. E a experiência do ao vivo, realmente, às vezes, tipo, não... mesmo que se tiver erro, você vai ter que dar um jeito ali, né? Aham. Pra maquiar, de certa forma. Mas o erro. pessoal do público já tá meio que acostumado, né? Tipo, quem assiste sabe que vez ou outra aparece alguém atrás, vem, tipo, no ao vivo quando acompanha, tipo, o Podpah é um exemplo pra gente. Aparece fotógrafo direto, Lazão. É, não tem erro pra no ao vivo. Ao vivo tá bem tranquilo. A gente, querendo ou não, quando faz, por exemplo, do gravado, tem um negócio muito louco, né? Que eu acho que a gente, no gravado, eu acho, pelo menos na minha cabeça, parece assim, vive um pouco do que é a televisão. Sim. Não sei se você tem essa percepção. E eu sinto, não sei, no nosso, né? Mas você também faz gravado. As pessoas que vão lá pro gravado, elas não se sentem mais tranquilas, porque as pessoas que a gente chama normalmente falam assim, é meu primeiro podcast, tô com vergonha, não sei o quê. Daí a gente fala, é gravado. Se você falar alguma outra coisinha, a gente corta, não sei o quê. Verdade, Daí pronto, daí vai tranquilo, não precisou nem cortar, mas só de não falar que é ao vivo, a pessoa já tá mais tranquila. Tranquiliza as pessoas, Eu né? comecei a perguntar, você gostaria de fazer ao vivo ou gravado, né? É. E aí, depois desses últimos... Quando eu optei agora a fazer tudo ao vivo, na verdade, as próprias pessoas querem fazer ao vivo. Não, ou elas me perguntam, o que você acha melhor? Eu acho melhor o ao vivo. Vocês que vão falar a verdade, pra mim é... Mas não que não tenha que editar mais, né? Porque a gente faz os cortes e tal. Eu tô, Então, inclusive, atrasada com os cortes nas Nossa, minhas... tem isso. Não também. olhem para o Instagram, gente. Mas assim, é muito bacana tudo isso que eu tô... É uma experiência
tá sendo realmente surreal, né? Porque é totalmente fora do que eu estudei e do que eu procurei pra minha vida. Só que como tá fazendo sentido agora, né? Porque eu tô me conectando com pessoas, seja empresárias, seja o Max, por exemplo, que já trabalha na área, e tô me conectando com outras e pessoas que eu nem imaginava. E tá me trazendo, assim, outras possibilidades, né? Então, assim, eu realmente quero sair da cadeira de contador e deixar só um funcionário lá no meu lugar. E vai. Isso aí é questão de tempo, tenho certeza que vai encaixando bem. Eu acho que uma coisa bacana que você faz e traz é até como visão de empreendedora, trazer também essas experiências dessas empresas também daqui da cidade. Eu acho que você acaba aproximando, como você falou, um público, e na estrutura do que você tem do teu negócio, isso não beneficia somente o cara que está ali sendo entrevistado, ou a empreendedora ou empreendedor. Beneficia a todos, né? É um pouco da sensação que a gente tem aqui na mesa também, de mostrar o nosso espaço, mas mostrar também o espaço do artista. Isso pra gente é super importante, né? O canal basicamente nasceu por causa disso, né? Da importância da gente se ajudar e de mostrar o tanto de história incrível que tem por aqui. Sim. É isso aí. E é a troca, né? Eu acho que quando a gente começa a trocar e abrir portas, abrir janelas, eu acho que isso aí acaba mudando bastante assim, a nossa cabeça e as coisas que acontecem no nosso redor. Sim. E outra coisa, você é artista aí que segue a gente e não se inscreveu no Paulo Gustavo, você tá moscando ainda, né? Provavelmente durante esse episódio já saiu o edital, né? Então Pode fica de olho lá nas redes sociais da prefeitura e se inscrevam, porque você, artista, tá acostumado a fazer muita coisa de graça, né? Então vamos fazer aí as suas artes incríveis e receber aí pro governo, né? Porque é bom. A Kelly dá o recado como contadora, né, pras empresas, a gente dá o recado pros artistas, tá certinho aqui, ó, perfeito. Claro, não? E a gente pode aproveitar o público dela, que o público dela é empresarial, quer saber um pouquinho de contabilidade, negócio, então a gente pode falar pra seguir a U-Box Market também, daquele up nas vendas aí, ó, eles apareceram na tela, mas já apareceu rapidinho, né? Muito então bom. Já segue eles lá no Instagram, que eles estão com a gente desde o início, então a gente não pode deixar de falar deles também. Muito bom, muito bom, muito Pronto, bom, muito bom. Parei de merchan. Acho que tá entregue, né, seus merchan de hoje? Tem mais um, mas eu deixo pro final. Deixa eu pôr aqui o check. Tá checado, muito bem. Mas uma coisa que eu queria, na verdade, te perguntar. Eu não consegui perguntar naquele dia da entrevista, né, que você fez pra gente, porque era a gente do outro lado da mesa. Sim. Mas, beleza, eu perguntei do perrengue lá, do que você falou, dos 35 mil, né, com a empresa, mas e com o podcast? Das dores de cabeça? Você falou aí de alguns episódios que perderam, mas esse foi o maior BO que você já teve? Ou teve algum que você falou, então, meu Deus? Lá o estúdio, né, a gente fez no propósito de ter o podcast, mas também de sublocar, né? Então, teve uma locação num dia inteiro lá com uma cliente. E o meu erro talvez foi é que a gente vai aprendendo muito com os erros, né? Isso. Não sei se vocês, mas eu tenho aprendido bastante. Aprender com os erros faz parte. A gente é meio cabeça dura. Às vezes a gente erra gosta duas vezes. Tipo, nós erramos as duas. A gente gosta de errar, então às vezes a gente fica errando bastante. E teve uma cliente que locou lá a sala, né? E a gente já tinha perdido uns vídeos, né? Esses vídeos nós perdemos assim, não perdemos os vídeos, mas uma das câmeras não estava configurado o áudio. Então a pessoa falava e a gente sabe bem ficava que muda, é né? Sabemos. E a gente já regravou até essa primeira perda. Aí essa moça foi, locou por um dia inteiro, fez troca de roupas, era conteúdo para um curso, na verdade, que ela ia fazer, né? Ela ia fazer toda essa experiência, né, de gravar ali num lugar que tem todos os equipamentos à disposição, tal. Pagou pelo dia e tal. E a gente, com a experiência da perda, a gente já ia fazer o ao vivo junto, mas o ao vivo não listado, né, que tem no YouTube, pra gente ficar com uma cópia, caso viesse perder. Só que nesse dia a internet estava terrível, aí a transmissão lá não... o próprio YouTube falava que a transmissão não estava boa, então ficava travando. Aí a gente optou por não subir no ao vivo e fazer as gravações.
Aí ela foi embora e eu não tava lá. E ela não levou os vídeos, eu ia subir pra ela por e-mail. E tal, ficou de eu subir pra ela por e-mail, tal, devia ter feito isso muito rápido. Aí um dia a máquina pifou. Decidiu pedir as contas. E uma máquina nova, né? Porque a gente montou uma máquina específica, né? Aham. Com SSD, com tudo ali que Aham. seria melhor do que... Pra aguentar o trabalho, né? E até eu gosto de trabalhar com Note. Sim, sim. Mas lá a gente viu a necessidade de ter uma CPU mesmo e tal. Uhum. E aí montamos tudo do zero e do nada, eu acho que parece que, segundo o meu TI, foi fazer uma atualização do Windows 10 pro 11, deve ter tido uma queda de energia na madrugada. Famoso, né? Aí a gente tentou recuperar os vídeos dela, né? Eu cheguei a mandar alguns. Aham. Como era pesado, eu deixei subindo, eu consegui mandar alguns por e-mail. Só que alguns eu perdi mesmo. A gente mandou até no Rei da Recuperação lá em São Paulo. O equipamento, tudo. A sorte que só paga se ele recuperar. Ainda Mas bem, né? perde a peça, né? Que aí você perde o SSD lá, no caso. E aí acabou perdendo. Então isso, assim, me trouxe um desgosto, na verdade, né? Tipo, por isso. Mas claro que agora, sim, você vai fazer a gravação lá, se você locar, Aham. né? Claro que vocês não precisam. Não, o dia... Mas A gente se pode você- indicar. se você locar lá o espaço, aí você já vai assinar um termozinho que a gente não se responsabiliza por cópias futuras, O espaço coisas aí, né? que a gente não estava fazendo, entendeu? Então você vai sair de lá, Sim. já vai passar pro seu pendrive, Muito pro seu bom. e-mail, fazer o teste, entendeu? Que tá tudo Aham. ok, áudio e tudo mais. E você nos Levem seu Gui. vai tirar essa entendi. responsabilidade de nós, entendeu? Porque trabalhar com essa questão mais, assim, de sistema é uma Aham. coisa que foge, às vezes, de algumas Não previsões, tá né? na nossa mão, Não. né? Então, se acontecer alguma coisa a gente perder, a gente não vai... Se tiver a cópia de segurança, a gente Beleza. disponibiliza. Mas a gente não vai ficar mais obrigado a disponibilizar, entendeu? Então, isso foi bem desanimador. Mas aí a gente, igual o Emanoteu Acontece, na né? Terra de Godard, a Irmão, não gente tenho na guitarra. Ficou um braço Continuou. ali, mas... continuou caminhando. Mas não é quantas vezes você cai, mas é a possibilidade de quanto você consegue levantar, né? É aquilo, já dizia o Rock Balboa. É o Rock Balboa, eu acho, né? Só que aí a gente teve que melhorar, né? A gente melhorou o roteador lá, comprou um roteador pra conseguir fazer as transmissões ao vivo. Tá vendo? Isso. Entendeu? E agora é tudo ao vivo, então o risco de perca, lógico que também pode vir um hacker e apagar os meus vídeos no YouTube. Existe essa Exatamente. possibilidade? Também existe. Acontece. Ou o próprio YouTube derrubar o vídeo, né? E Alguma coisa que colocou por alguma Sim. norma que atualizou de um dia pro outro, porque o YouTube às Sim. vezes pode ter isso. Então, assim, pode acontecer isso ainda, mas a gente agora tem Sim. um HD de segurança, tem a Sim. nuvem de segurança. Pra não correr o risco. Então a gente tá tentando fazer todos os passos, mas também vai chegar uma hora que a nossa nuvem não vai aguentar, né? E A quantidade fica de vídeos. gastando, É, gastando. Aumenta a nuvem, gasta O mais. Drive não vai pra onde, né? Vai ficar até quanto o OneDrive lá? Você é louco. Mas ao mesmo Não. tempo que eu acho que tem as percas, né? Tipo, os erros e vem o desânimo, vem algumas conquistas que dá um up, Com entendeu? certeza. A gente fez 3 meses, né? Esse Aham. mês de canal, a gente já tem 400 inscritos, mais de 400 inscritos. Aham. Né? A evolução da Kelly em relação a estar aqui ou a estar como Sim. entrevistadora, né? Uhum. Tipo, eu mesmo que gosto de me autocrítica e tudo mais, né? Mas eu tô bem feliz comigo. E isso é bom. Acho que o resultado final dessas dificuldades é o que responde. Sim, Porque, na verdade, esse resultado é como você encara isso tudo. sim. Então, acho que desde a vida pessoal, falando quando você comentou do lupus, até de tudo que você passou. Poxa, você estava num trabalho que você olhava e falava, não, eu quero pra mim também. Por mais Sim. difícil que esteja aqui, eu vou tentar. Então, acho que é muito... Isso tudo que você fala mostra muito de quem a Kelly é, né? De quem... Que a Kelly... A primeira pergunta, né? Exatamente. É, De, eu a acho que- Kelly. de Aí. estar acho que ali... se analisar num contexto geral, as pedras dos caminhos, eu estou construindo meu castelo. Aí, ó, Ah. tá Old vendo? Castle.
Então, ó, mas Muito bom. antes de finalizar esse episódio, eu quero fazer uma perguntinha. Pode ser uma perguntinha que você não tá esperando ou que você já tem em mente, mas eu acho que é uma pergunta boa pra todo mundo que começa, porque foi Verdade. as perguntas que o pessoal lá do Podpah, do Flow, se perguntavam. Pra você falar assim, porra, agora venci. Quem você quer entrevistar? Pode escolher qualquer pessoa. Quem você gostaria muito de entrevistar? É verdade. Um é verdade. dia. Eu sei que nós você Pode já ser que, entrevistou, né? mas... Pode ser que algum Desculpa, fala sério. Aí. pode ser que algum dia você entreviste, daí vai lembrar que da Quem nossa eu gostaria de conversa. entrevistar, Isso. não sei, em referência a qualquer Qualquer tipo coisa. de pessoa. Uma pessoa mesmo. Você que fala assim, nossa, se um dia eu entrevistar ela, eu vou ficar muito feliz assim, ó. Pronto, realizada. Ai, tem tantas. Mas escolhe um pra botar meta, porque vai Pra realizar. botar meta? Isso. Eu acho que seria bacana. Seriam talvez as meninas do Podielas, né? Não sei se vocês Sim. acompanham. Verdade. Também tem os sócios, que são uma referência para mim, né? Porque eles falam bastante de empreendedorismo. Legal. O Primo Rico. Legal. Talvez eles seriam... Ia ser um mês cheio, hein? Já pensou? Não? As meninas, os caras. O Primo... Ele também começou bastante, falar de negócios, né? No Sim. podcast. Eu sigo bastante ele é uma referência para mim. Seria bem bacana. Eu pretendo chegar lá, né? Nem que seja fazendo um curso com ele e depois, quem sabe, né? Se entrevistou, tá valendo. E aí já sacramentou aqui no programa, isso que importa. Quando eu entrevistar, eu vou lembrar de vocês. Isso, pronto. Isso. Tá tranquilo. E você, Lô? Quem que você quer muito? Você, né, mano? Eu? Mas já pulo pro outro lado também, então. Pô, boa pergunta, hein, pai? Eu acho que eu queria, se eu tivesse a oportunidade, o Clóvis de Barros, mano. Eu me amarro de ouvir as conversas dele quando ele vai num flow da vida, mano. Eu queria muito trocar uma ideia com o Clóvis de Barros. Puta. Já pensou? Clóvis de Barros? Ele sentado aqui? Eu acho que eu não consigo nem entrevistar, mano. Eu acho. E você, pai? Eu queria os meninos do Jovem Nerd, mano. Nossa. Porque foi por causa deles que a gente começou tudo, né? Referência desde sempre, um dos primeiros podcasters do Brasil. Só que eles são áudio, né? Eles são áudio, né? A gente começou como áudio, tudo inspirado neles. O Jovem Nerd e o Azaghal, velho. Nossa, se eu entrevistar... Nossa senhora. Já pensou? Qualquer um dos dois, o que vier primeiro, eu já tô feliz, mano. É isso. Já era sacramentado. Sacramentado. Vocês chegaram lá. Chegamos lá. Chegamos lá, muito obrigado. É isso. É isso? Eu tô muito contente, cara. Eu também. Tô Eu muito vou fazer feliz. então o último merchan, depois ela finaliza aqui, tá bom? Fechou para a gente cumprir a nossa regra. É isso mesmo, galerinha. Então você aí de casa que quer comer aquela sobremesinha. Se você quer uma sobremesa quente, pode pedir o seu churros aqui do João da Batatinha. Mas você quer uma sobremesa gelada, Chiquinho Santa Isabel. A gente lançou um videozinho muito engraçado lá quando a gente Esse chegou. vídeo bombou, cara. A gente chegou e pediu um sundae, né? Um sundae com Top Mix. um top mix com todos os adicionais lá e ficou R$100 aquele sorvete lá. Meu amigo, eu sei bem como ficou. Mas olha, quer saber todos os detalhes disso aí, ó? Entrou aí no nosso Instagram, mas você consegue ver essa parceria que a gente fez com o Chiquinho, que vez ou outra ele aparece por aqui também, então nosso parceiro de coração para todos os meninos que trabalham lá. A gente deixa nosso imenso agradecimento e oficializar também o agradecimento pelo vídeo. Eu acho que a gente não teve essa oportunidade de falar aqui, né? Por favor, muito obrigado. Então, valeu mais uma vez. E saibam, sem nenhum segredo, né? Esse especial Top Mix aí que a gente fez, o Top 100, só pode porque, né, a gente... fez a graça. Mas se você quiser qualquer outro tipo de sabor ou qualquer outro tipo de sorvete, aí que venha. Mentira, você quer também você pode, cara. Se tiver R$100, Se né? tivesse querer gastar R$100 no sorvete, você vai lá, você é doido igual nós. Então pronto, tá resolvido então pra vocês. Top 100 tá disponível em todos os chiquinhos que você quiser. Eu quero top 100, né? Porra é essa? Ele, né, só vendo o vídeo, mas é isso. QR Code também tá na tela, a gente agradece aí também mais uma vez essa parceria, firmando mais uma vez aqui pra gente. E ficar de olho, porque não só esse do Chiquinho, outros aí vão aparecer, hein, meu querido. Vamos, tem uns videozinhos aí. Muito bom, muito bom.
Pode falar. Você sabia que eu ia, né? Você é ligeiro. Eu ia, pra fechar aqui, ó, sempre quando a gente vai fechar o episódio, a gente fala, ei, como é que foi participar de um podcast? Mas você já tem experiência de sobra aí, que a gente, né, não foi à toa que a gente falou isso tudo. Mas esse papo aí, como é que foi pra você? Valeu a pena? Lógico, Gostou do com nosso certeza. espaço? Acho que a pergunta é diferente, né? Diferente, hoje você tá aqui. Assim, como eu conheço um pouco da história de vocês, né? É um prazer estar aqui, com certeza, né? Ter um bate-papo com vocês. Eu fui mais, digamos, na época, né, que eu convidei vocês, já tinha uma emoção para mim, né? Convidar as pessoas que na cidade têm feito referência em relação a podcast aqui, né? Para mim, vocês são referências aqui na cidade. E para mim era uma coisa muito emocionante, né? Primeiro porque às vezes as pessoas elas têm a visão de tipo, não vou entrevistar eles, né? Tipo, tem pessoas... Sim. Eu poderia ter essa sensação, mas para mim foi uma honra ter vocês lá. E conhecer mais a história, o espaço de vocês. Vocês começaram realmente do zero, né? Sem mentoria. Eu Sim. ainda comecei com uma ajuda, Doidos. né? Se eu parar pra pensar, de pessoas que têm experiência e tal. E claro que a gente se espelha nessas pessoas também, mas vocês são um espelho pra mim e eu sou muito orgulhosa de estar aqui. Que isso. E de poder ter a amizade, a parceria de Com vocês, de certa certeza. forma, né? Já pedi aqui nos bastidores uma ajuda no meu áudio lá, que tá dando eco, entendeu? Vocês realmente são nerds, eu tenho uma admiração por isso. E por quem vocês são. Que Vocês têm aí a velhinha aqui, né? Que vocês são novos. E pra gente você falou de referência, e pra gente fica uma referência também muito grande, porque conhecer mais da Kelly é saber não só de tudo isso que você tem, né, o império da Kelly, mas O saber império também... da Kelly é bom. Bom, gostou, né? Não vou cobrar patente, não, pode usar. Mas ao mesmo tempo mostrar também que, poxa, cada tijolo tem um peso, né? Sim. Cada luta que tem ali, e mostra pra gente, pô, cara, o que é a dificuldade pra mim, né? Será que talvez eu não tenha que olhar diferente pras coisas que dão errado às vezes? Tipo, relaxa, tipo, vai dar certo. Persiste no foco, que no fim das contas... Não, já deu Acontece. certo, na verdade, né? Eu acho que a gente tem que sempre tentar olhar tudo de uma maneira positiva, né? Legal. E não desistir. Então, assim, vocês têm feito o melhor de vocês, pelo que eu percebo, entende? E tem tudo pra dar certo. Com certeza eu quero um dia vir cumprimentar vocês por vocês terem entrevistado aí a referência de vocês Legal. A gente nesse também. A gente mundo, também. né? E assim, o que eu puder fazer por vocês podem contar comigo de determinadas formas. O meu intuito não é, tipo, nunca foi me tornar concorrente. Eu quero realmente ser Sim, parceira. sim. A gente pode andar junto nisso. Tamo A gente tinha juntíssimo. zoado o concorrente, né? Concorrente, contabilidade, café. Café. CCC. E canal de podcast. Canal, mano. Não, É os 4 Os Cs da quadros, Kelly. não sou concorrente, não. Eu sou amiga de vocês, Muito né? bem, muito bem. E- É companheira. Companheira. Outro C. troca aí. É isso? Maravilhoso, viu? Pessoalzinho, muito obrigado por todo mundo que veio por aqui, viu? Veio pela Kelly, viu? Isso aí. Conheceu um pouquinho mais da história dela. Porque a gente sabe, né? Foi o que a gente viveu. Às vezes a gente tá no programa, fazendo o programa, e a gente não conta a nossa história. É verdade. Aqui vocês conheceram um pouquinho dela, olha só que troca bacana de figurinha. E vai conhecer também a história deles lá no canal, que a gente já postou. Olha só. Né? Que a gente contou nossas outras Tem um qualidades. livro bem legal E pra mais vocês você lerem. Sim, o livro. Tá tudo lá, a gente falou lá. Vai lá, segue lá, viu? Vou deixar o link aqui embaixo também desse episódio, também o canal do Pod aí. Bate-Papo Cast também pra vocês seguirem, as redes sociais, vai estar tudo por aqui. Se for jogar na Mega Sena, joga no 9. Não, joga não é que vai jogar, fião. 6 e 9. Ó. Já sabemos os dois números da Mega Sena. E o 10 também. E o que é 10, E o 10. Nossa senhora, 6, 9, 10. Pô, é aquele outro jogo lá, não é Mega Sena, não. Ah, é o Super 7. É verdade, verdade. Super 7 tem até 10? É até 9 e 0. Tá, beleza. Mas é isso aí, galerinha. Curtem, comentem, compartilhem, porque pra gente é sempre muito bacana ter vocês por aqui. Não é isso? É isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal, compartilha pra todo mundo aí. É isso aí. E o seu tchauzinho aqui também, mandar um beijo.
É isso, gente. Não esquece de seguir eles no canal de vocês. Quer dizer, no canal deles. Segue a gente também. Obrigada mais uma vez por estar aqui, por essa oportunidade da gente se conhecer mais, ó, e que haja mais e mais oportunidades. Sucesso para vocês, que Deus continue abençoando, prosperando. Amém. E que vocês sejam mais referência ainda do que já são, tá bom? É isso aí, tamo junto. Valeu, pessoalzinho, um beijo, um abraço. Queijo amasso.